às 15 horas e 11 minutos, do dia 10 de fevereiro de 2016, no auditório Vereador José Antalabado, da Câmara Municipal da Estância Bragança Paulista, eu declaro aberto o trabalho da segunda sessão semanal, registrando-se encontro presentes vereadores Rita Vale, Gabriel e Marcos Vale. Até agora não há presença ainda de nenhum membro da prefeitura que foi convidado, né, para falar aí sobre o projeto do saneamento, que é um projeto importante, que a comissão tem uma série de dúvidas, as dúvidas estão elencadas aqui, nós vamos aguardar até o fim da reunião. Se não vierem... Senhor presidente, eu queria fazer uma observação. Eu reforcei esse convite e pedi que, como a secretária Mariane está de férias, a secretária Cássia, que viria no lugar dela, e eu pedi que viesse o secretário Shen, do Meio Ambiente também. Bom, nós estamos aqui abertos, a sessão está aberta, não tem ninguém aqui. Aí eu registro a presença da vereadora Gislene Bueno. Ata da primeira sessão da comissão. Está em discussão a ata. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. A ata está aprovada. Nós temos aqui o registro da nova redação do projeto de lei número 39 de 2015, do Executivo Municipal, que institui o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais. Estabelece formas de controle e financiamento do programa e dá outras providências. Já tem a nova redação, mas já tem a segunda votação hoje no plenário. Análise das matérias em trâmite. Em regime ordinário, com prazo do relator até 9/2 e da comissão até 17/2, projeto de lei do vereador Marcos Vale, relatora Rita Vale. Vai pedir adiamento, né? Eu gostaria de fazer algumas observações iniciais, pelo seguinte: eu já havia consultado atas anteriores de algumas reuniões que foram realizadas para votação do plano diretor, de algumas alterações do plano diretor, e percebi que o nosso jurídico, e tanto quanto o senhor, havia colocado a respeito da tramitação desses projetos de lei complementar, que eles teriam que passar pelo Concidades, ao qual o senhor já anexou a ata da reunião do Concidades, porém não foram feitas audiências públicas a respeito. E para se conformar a consolidar esse projeto, eu pediria que fosse agendada, então, uma audiência pública. À vontade, Rita. Eu queria que esse projeto ele fosse discutido o mais amplamente possível. Apenas para ilustrar aí, qual que é a ideia? A ideia não é proibir caminhão de passar na cidade. Até porque a gente sabe que os caminhões vivem disso e aí 80% do transporte do Brasil é feito por caminhões, né? O resto é por hidrovia, ferrovia, mas 80% é por caminhões. No entanto, é um fato notório que Bragança é uma cidade que tem sido usada como atalho, né? Os caminhões, para cortar o pedágio, eles estão passando por dentro de Bragança, né? Aí se estudou uma série de medidas, né? Balança é complicado para colocar, né? Porque isso está causando o seguinte problema: pavimento destruído e além do trânsito, né? Que está tendo sérios problemas. Outra questão, 3 vezes quebrou o caminhão, ficou 3 dias quebrado, não tinha nem guincho para tirar, acabou com o trânsito da cidade. Muito bem. Aí, as ideias. Pedágio. Eu acho que pedágio atinge todo mundo, não é momento, acho que é muito radical. Segunda ideia, balança. Depende de aprovação, de DR. Aí, um juiz de direito me mandou a lei de Espírito Santo do Pinhal, que Espírito Santo do Pinhal é caminho para Poços de Caldas. E estava tendo um problema, o pessoal cortava por dentro do Espírito Santo do Pinhal para fugir do pedágio. Mesma coisa. E aí eles conseguiram legalizar isso da seguinte forma, fazendo uma lei proibindo caminhões de 3 eixos de passar pela cidade. Mas é claro que tem exceções, né? Porque tem a Santer, tem outras indústrias, tem caminhão da cidade que está trabalhando, que tem mais de 3 eixos. É evidente que se ele tem uma destinação, ele tem nota fiscal, e isso no regulamento, né? Tudo isso é permitido, obviamente, na regulamentação, né? A verdade é simplesmente uma forma de tentar espantar os caminhões que usam a cidade como mero atalho. E a solução foi boa em Santo Antônio Pinhal, ok?
Não, então, a minha única preocupação é que quando em outras oportunidades vieram para casa projetos de lei complementar com alterações ou inclusões a respeito do plano diretor, houve, além de uma manifestação do Ministério Público, por uma causa pontual. Mas eu acho que você devia convocar as audiências públicas. E também com as manifestações, tanto do nosso jurídico quanto a do senhor na ocasião, é que qualquer pontuação fora da revisão total do plano diretor, ela até o nosso jurídico, ele mencionou que ficaria uma coxa de retalhos, realmente, porque ela vai ficar pontuando e quando veio da outra vez que tinha alguns aspectos que o Ministério Público ele apontou e ele fez algumas recomendações e nós retornamos isso ao Executivo, eu acho que ou se faz... Claro, essa era a questão da ZEI. Agora é claro que tem que fazer o plano diretor. Eu não estou entrando na questão do mérito das colocações, mas sim pela pontuação de estar vindo novamente... Porque nós não tivemos a revisão do plano diretor. Não, inclusive o senhor, na oportunidade das outras reuniões, o senhor colocou que divergia um pouco até do nosso jurídico por conta de outras interpretações das revisões pontuais. Pode ser feita a revisão pontual, pode não ser ideal. O ideal seria uma revisão total. No entanto, a revisão pontual ela não é proibida. Não, eu entendo. Eu só fiz uma observação, inclusive meu parecer estava praticamente pronto, mas eu pedi que o nosso jurídico fizesse um apontamento e realmente ele veio de encontro àquilo que eu já havia colocado, que é a falta da audiência pública para que isso fique dentro da legalidade. Eu acho que você podia pedir as audiências públicas já determinadas. Eu acho que eu não sei se tem necessidade, doutor Romeu, de quantas audiências precisam ter. Eu entendo e aprovo, inclusive... Não, eu sou a favor da audiência pública, até porque o projeto, se você ler o projeto a seco, sem o regulamento que vai ser feito, ele assusta. É por isso que eu estou te explicando qual é a função. Pois não. Senhor presidente, senhora vereadora, a questão da audiência pública é uma exigência do próprio artigo 240, parágrafo 3º do plano diretor. Agora, veja bem, é importante, eu até percebi a sua falando, com relação àquela eventual conflito que poderia surgir por conta da iniciativa parlamentar, e que, inclusive, eu próprio manifestei aqui, num conflito de ideias com o vereador Marcos Valli, no sentido de que eu entendia naquela ocasião, como até hoje entendo, que para se fazer qualquer tipo de alteração pontual no plano diretor, não poderia descartar o caput do artigo 240. Já o vereador Marcos Valli, que também é advogado, entendeu de forma diversa, no sentido de que poderia sim, a qualquer momento, por força do parágrafo 2º do artigo 240. Pois bem, nesse caso em especial, é importante destacar que a alteração proposta pelo vereador Marcos Valli, a bem da verdade, é de conteúdo abstrato. Não se está alterando o plano diretor em concreto. Não há nenhuma, até porque se houvesse qualquer alteração em concreto do plano diretor, essa alteração deveria, por força do artigo 72, parágrafo, inciso 29 da lei orgânica, partir do executivo. Alteração de conteúdo que mexe com o planejamento, que altera, caso de criação de ZEIs, qualquer coisa dessa natureza, evidentemente que depende dos órgãos técnicos que o executivo dispõe e que nós não. Perfeito? A alteração que o vereador Marcos Valli propõe não está a prejudicar o inciso 5 já existente na norma. Se o senhor abrir o artigo 183, o inciso 5, ele estabelece que o executivo vai elaborar diretrizes para poder evitar isso que ele está tentando fazer. Até que a redação dele diz, até que se implemente as diretrizes do inciso 5, então é uma norma de caráter temporário. Não, eu quis manifestar e assim, abranger tudo isso para que não hajam dúvidas a respeito e que a gente possa elucidar isso daí, tanto que eu reforcei fazendo pedido ao senhor pelo seu parecer da legalidade, para que a gente tivesse consistência para poder, inclusive,
eu emiti o relatório a partir da audiência pública, inclusive, porque só... daí ela fica sedimentada. Tá, então você vai fazer o relatório depois da audiência pública, é depois isso? Da audiência. Tá bom. Quer dizer, ele está praticamente pronto, mas eu queria o reforço da questão da audiência pública para a gente não cair então, tem que providenciar as datas para a audiência pública. Pronto. Ela precisa de uma audiência, duas? No mínimo uma audiência, né? No mínimo, mas eu acho que é suficiente. É. É mais para cumprimento, inclusive, do artigo 240. Okay. Então, vamos... Porque, veja, só complementando, a inteligência dessa norma é exatamente criar um mecanismo, um instrumento, para que o Executivo possa, até que se implemente essas diretrizes, fazer valer desse controle que o vereador Marcos Vale muito bem fez na sua explanação, sobre esses inúmeros veículos que usam da cidade como um atalho. Essa é a inteligência da norma. Não, mas a minha preocupação, eu reforço que foi exatamente essa, para poder a gente estar dentro da legalidade nos conformes. Tá, eu entendi. Realmente. Só para a gente agilizar, vamos então convocar a audiência pública, não sei como funciona isso, se é a comissão... É a comissão que... Fazer a convocação de uma audiência pública. Então tá. Eu acho que é o suficiente. A gente vê isso e faz a... Isso, tá ok. Tá ok, então vamos providenciar isso. Pessoal, se eventualmente uma audiência pública se revelar insuficiente, nada impede de fazer mais uma. Claro. Entende? Até porque, veja, a primeira audiência pública pode suscitar inúmeros questionamentos e outras coisas a mais, que daí pode... Ok. Bom, então fica adiado o projeto e fica aí, então, determinado, né, pela própria sugestão da relatora, a realização de audiência ou audiências públicas, que já devem ser providenciadas, né, na data mais rápido possível. Eu vou designar os relatores, depois eu passo ao pessoal designação de relatores. Projeto de lei política da promoção dos direitos da pessoa com deficiência. Cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e dá outras providências. Eu vou nomear o Miguel aqui, até por uma deferência especial, já que ele realmente milita na área e também é portador de deficiência. Projeto de lei número 1, 2016, do vereador Rafael de Oliveira, altera dispositivo da lei complementar 691, prorroga no município de Bragança o prazo de licença maternidade das servidoras públicas municipais. Alguém se habilita a esse? Eu posso ficar. Tá, vereadora Rita, então. Uma moção da vereadora Agi requer, por meio do apelo legislativo, a adoção de providências no sentido de ser enviado a essa casa projeto de lei versando sobre a criação do posto de atendimento veterinário gratuito para cães e gatos. Eu fico com essa relatoria. Uma moção da vereadora Agi também, que requer, por meio do apelo desse legislativo, a adoção de providências no sentido de dar eficácia às disposições do artigo 3º, Lei Municipal 3.181. O que é, Gis? É aquela a respeito do lixo, mas esse daqui é um artigo apenas. Eu gostaria de fazer algumas alterações nessa moção. Tá, eu fico com ele, já que é de uma área... E daí a gente pode fazer essas alterações depois. Tá, ok. É que isso daí eu tinha feito, acho que em dezembro, essa moção. Então eu fico com essas duas moções. Até deveria ter incluído seu nome. Aí tem um projeto de lei número 2, do vereador Marcos Vale, proíbe a prática de trotes. Fica com esse, Gabriel, tudo bem? Trote estudantil, é uma lei... Eu me baseei na lei de São Paulo, tá? Com algumas adaptações, o problema do trote, de excessos em trotes estudantis nas escolas superiores de Bragança. Pode ser também, normalmente é a escola superior que faz isso, né? Projeto de lei do padre Josenildo institui calendário de eventos, prevenção do câncer, tem que ficar com a Rita. Eu queria me manifestar a respeito desses dois projetos, na sequência do padre Josenildo, que nós estipulamos no início do ano, até eu levantei também a nossa ata, para rememorizar a fala, sobre uma pesquisa que eu estou fazendo a respeito das datas comemorativas do município. Tá, mas eu gostaria que você ficasse exatamente com essas duas. Ok, então. Daí você... Não, é que ele me chamou, inclusive, para ser coautora dos Não, mas daí você levantaria as questões que você domina bem esse assunto, tá ok? Então, tanto o 3 como o 4 fica você. E para não te... Daí eu não vou pôr mais... 2 do Executivo... Altera o parágrafo 1º do artigo 3º da lei complementar, composição de chapa na eleição dos conselheiros titulares, o Gabriel. E a Gi fica com esse aqui, ó, da estabilidade no serviço público, 3, 2016. E o 5,
também tem a ver com isso? Você pode ficar com isso também, Gi? Posso. Ok. Então, estão designados os relatores. Eu gostaria agora, aproveitando a presença da Cássia Regina Pires, Mendes Pimentel, desculpe, e do Francisco Chen, a gente já estava aqui até registrando a ausência, né, mas estava aqui a presença, para fazer de uma forma bastante concisa as dúvidas. Tem aí, a gente colocou aqui as observações, primeiro, do problema do projeto. Só para a gente ser bem objetivo, senão fica uma discurseira daqui de lá, não vamos chegar a nada. Então, veja bem, o projeto de lei complementar, o que a gente observou aqui, ó, a Rita e o Miguel Lopes, eles querem uma discussão da questão da drenagem de águas pluviais. Depois eu te passo para vocês aqui. É o artigo 15, tá? Que também o Gabriel levantou essa questão, né? Na audiência pública realizada na Câmara, certo? E ele está questionando que, o Gabriel também, né, Gabriel? No parecer, que era para fazer uma emenda para tirar essa, que chamaram, até de uma forma um tanto maliciosa, de taxa de chuva, não é bem isso, mas, certo? Parece que haveria uma intenção de retirar isso. Tanto a Rita, o Miguel Lopes, como o Gabriel, eu e a Gi também, aderimos a essa questão do artigo 15. Parece que até numa reunião falaram que iam tirar, né? Certo? Eu fiz algumas observações também. O Gabriel, o vereador José Gabriel, eu estou sendo informal aqui, tá? Não se preocupe com a linguagem. Ele levantou uma questão que a lei pode vir a prejudicar aqueles TACs já firmados. Eu acho que não, ok? Né? Não é isso? Que tem TAC firmado por Lago, da Hípica, e etc. e tal. Então, que se for feita essa legislação e que esses TACs estariam prejudicados. Eu entendo que não, eles já foram assinados e eles são coisa já homologada e que a obrigação continua. No entanto, eu pediria para vocês anotarem isso e darem uma olhada no jurídico. Né? Não se trata aqui de saber quem tem razão, se trata apenas de um fato que é relevante, tá? Ok? Nós fizemos a observação que não há menção ao lixo hospitalar, aqui também no inciso 7 do artigo 3º. Na linha B do parágrafo 2º do artigo 7º, tem a questão do corte de água em caso de inadimplência. Normalmente eles fazem isso mesmo, luz, água, energia, corta quando não paga. Precisa ver a legalidade disso, tá? Já que existe só a parte da legalidade disso. No artigo 8º, todos os valores do contrato estão mencionados em reais. A Rita até explicou isso, que tem uma determinação que não pode pôr em... mas precisa em valor, em salário mínimo, em alíquota. No entanto, tem que arrumar um jeito disso, senão vai ficar totalmente defasado isso. Uma maneira de contornar isso. Ok? Tem que ser unidade monetária, não é? Ver como é que contorna, não sei se vocês entenderam. Né? Se você puser lá daqui a 3 anos, os valores são totalmente defasados. No artigo 12, o artigo 8, e outros, né, que falam em valores em multa, valores... No artigo 12, eu não tenho aqui o artigo 12, o prazo mínimo é um tanto complicado. Prazo mínimo... Por favor, artigo 12, Rita, só para a gente... A Fátima fez certinho, mas... Os estabelecimentos que lançam águas... sim. Eles têm que adequar. Os estabelecimentos não podem mais lançar direto no coisa. E tem um prazo. Qual é o prazo, Rita? Prazo mínimo? Espera aí. Excluem-se nos dispostos desse caput os prestadores de serviços públicos. Não, aqui não fala. Nós já respondemos todas as questões para ver se o Renato Alves e já protocolaram. Já protocolaram? Não, mas eu estou levantando... Bom. Mas, em relação a essa questão, eu não entendi. Até eu deixei com pontos de interrogação. Não, é que tem um prazo para o pessoal adequar. Cadê o artigo 12? Está aqui, ó.
Os estabelecimentos que lançam águas residuárias e outros efluentes em corpos d'água deverão realizar o lançamento sempre a montante do ponto que esses mesmos estabelecimentos captam água, certo? O prazo que eles teriam para Acima. fazer essa adequação. E tem que ter um prazo, né? E um prazo Um prazo para adequação. execuível, Prazo senão para sem prazo fica meio esquisito. Exatamente, tem que ter um prazo. É isso que eu estou levantando. Certo. Né? Depois você providencia. Aí fala que a revisão do plano diretor, 4 anos. A gente quer saber por que 4, por que não 3, por que não 5, por que não 6, por que 4, só para a É gente... que aqui, na verdade, todas as respostas, Marcos, Tá, estão eu nesse sei, eu sei. ofício, tá? Só para... Estão todas aqui? E uma que é muito importante é aquela questão do edital. Nós até achamos bom que haja a possibilidade tanto de licitação como de renovação do contrato. É claro que a renovação dependeria da Câmara, né? E então a gente fica com duas possibilidades, de renovar o contrato com a Sabesp, aprovado pela Câmara, desde que seja um bom acordo, os vereadores entendam assim, já que a Sabesp já mexe, ou, se não for possível, que se abra uma licitação. Acontece que a Sabesp, ela alega que tem um passivo de 250 milhões de reais que ela vai cobrar na justiça. Se ela ganha ou não ganha, eu não sei. Mas ela alega isso. Tem gente que fala, não ganha nada. Outro fala, não, é perigoso. Marcos, é o seguinte, ela precisa Tá. provar isso, né? Tá bom. Chamar uma auditoria, fazer... Tudo bem, Cássia. Agora, isso nossa... seria num segundo momento. Exato. Agora, nossa Não preocupação... entra aqui. Eu sei, mas deixa eu só colocar... A nossa preocupação é se abrir uma licitação e uma outra empresa, a própria Sabesp, pode ganhar. Se a Sabesp ganhar, ela não vai cobrar ela própria, correto? Certo. Mas se uma outra empresa ganhar e ela entrar com a ação, a prefeitura teria que pagar, se perder essa ação, um valor que hoje é equivalente a 250 milhões, que é quase o orçamento da cidade, ou 70% do orçamento da cidade. Então, a nossa preocupação é que, se for feita licitação, que conste que na licitação, o vencedor da licitação ficará com esse ônus. Né? Ah, mas não vai ganhar, ótimo. Se não vai ganhar, ninguém vai se importar. Sabe o que é? Se houver o ônus, ou quanto for Exato, levantado o passivo, dessa exatamente. auditoria, aí o vencedor da Certo, mas isso tem que constar no edital, senão a prefeitura fica responsável por isso. Essa que é a questão. Ah, mas não ganha. Bom, se não ganha, ninguém vai se importar em assumir algo que a Sabesp não vai ganhar. O valor apurado no passivo. Ou seja, que o vencedor tenha também o passivo, né? É que na verdade, esse projeto ele institui a política, mas os detalhes eles estariam no plano e no edital. Sim, só que a gente está aprovando a possibilidade do edital. Se a gente não fizer essa observação, Rita, eles podem fazer o edital sem isso, né? E eu não quero amanhã dizer que a Câmara comeu por um negócio que é extremamente importante. Né? O valor é muito alto. Você imagina que 15 anos, estoura, sei lá quem é o prefeito, 250 milhões corrigido. Acabou a cidade. Nós estamos com 30 milhões, olha o que está acontecendo de déficit, né? De déficit. Né? Com 30 milhões, olha o problema que está tendo, temos que cortar um monte de coisa. Não é? Imagina com 250 milhões. Acabou a cidade. Né? Então, essa que é a preocupação. Mas isso é no edital. Não, sim, mas a gente não mas levantar... aonde está isso aqui no projeto? Eu não consegui identificar. Eu acho que a gente tem que constar naquele local onde há a possibilidade. Não, a sexta pergunta sim, mas eu estou falando dentro do projeto. Existe no projeto um dos artigos que fala da possibilidade de licitar ou de... Não, está aqui. Não, o artigo 32 fala. 32 e 33. E aí, a licitação dizer que o passivo, né, o eventual passivo ambiental fica por conta do vencedor da licitação. Não, mas não está dentro do projeto, ele está no edital. Ele não está no projeto, ele está no edital. No edital. Sim, mas no edital está escrito isso? Tá escrito. Não, assim, a eventualidade do passivo, não, mas a gente pode incluir como uma Não, cláusula então, de mas resguardo. eu sei, mas o que eu estou colocando é que não cabe aqui. Aqui é que não tem essa colocação. No edital ele teria que ter. Eu sei, mas se nós votarmos isso, nós estamos dando uma carta... Então, mas aí eu aberta. pergunto, aonde entraria aqui
você pode... Bom, aí é simples de tentar Aonde colocar. entraria aqui para você poder... Para entrar na lei, nós temos mais segurança, entendeu? Exatamente. É isso que eu estou colocando. O parecer do Gabriel também tem várias colocações aí. E a resposta está aí? A resposta Tá aqui. acabaram de me entregar. Vocês querem que eu leia a resposta já? Questões levantadas. São várias questões, eu acho que, não sei, faz se você Bom, é lê que nós agora acabamos ou de não. receber, então É. não tivemos tempo nem de olhar. né? Não, eu mesmo recebi na Secretaria de Governo Aham, na na sexta-feira, sexta-feira, às 3 horas da tarde. É que não sei se o presidente quer que Agora não vai dar eles se tempo. manifestem a Vocês respeito querem de se manifestar cada... sobre cada... Porque cada tem item. aqui tem também os itens, né? Mas Elas- acho que eles você receberam já o deu uma ofício. olhada, tanto que respondeu. Todos os itens questionados estão aqui. As Então, perguntas feitas pelo Gabriel, inclusive por uma você, das pelo observações Miguel, que não está pelo Marcos, constando aqui pela Gi. nessas elencadas, o Marcos, é que, sendo licitação ou contrato de programa, não passaria novamente pela Câmara Municipal, pelo Legislativo. Não, passa. Não passa mais. Aí não passa mais. Ele vai passar no período de renovação desse contrato, que ele estabelece 30 anos, e depois, lá em E outra não, é 35. no máximo outra 35. coisa. Não, Ficou olha, lixo. a pergunta número 15, acho que feita pelo Gabriel. Vigência do contrato, revisão a cada 4 anos e renovação com aval do Poder Legislativo. A revisão a cada 4 anos é cláusula prevista na Lei Federal das Concessões como forma de resguardar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a avaliação é prerrogativa da entidade reguladora de acordo com as regras contratuais. Quanto à renovação do contrato no PLC, está prevista a autorização Então, mas é depois de legislativa. 30 anos, e não é nessa revisão de 4 em 4 anos. Mas agora o que eu respondi é da revisão. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não, então volta. Não, artigo 32. Pelo que Chama eu o entendi- jurídico lá para nós fazendo um favor. Não, calma. Nem que eu entendi. precisa, nem precisa. Pelo Não, que eu precisa entendi... sim. Peraí. Esse artigo é Nós bom a estamos... gente esclarecer. Cadê o artigo? Não, mas, Gabriel, eu acho que é muito interessante. Peraí, vocês darem uma lida. E logo aqui no início, nós citamos várias legislações. E pegar as legislações para vocês irem comparando. Porque existem várias leis que falam sobre a questão da política nacional, inclusive. Então, eu acho interessante, nós pusemos aqui... O que eu entendi é que, inclusive, dependendo prazos e da tudo legislação, ou federal, por exemplo, não exige-se que passe pelo legislativo. O 32 fala isso, cara. Só na peraí, renovação dos quem 30 vai anos. complementar? Olha o que fala o 32. Fica o Poder Executivo autorizado a delegar mediante licitação, quer dizer, nós estamos autorizando a licitação, tudo bem, já, né? Por isso que eu estou preocupado com aquela cláusula do edital, porque depois não tem como interferir, certo? Ou contrato de programa, a prestação de serviços públicos, saneamento, daí vem isso. Então, É essa a preocupação. Por aí a gente entende que tanto se for renovar com a Sabesp ou nova licitação, não precisa passar mais pela Câmara. Eu queria falar isso para vocês. Ó, no inciso 1, logo abaixo do artigo 32, inciso 1 do artigo 32. Vou ler ele por Lei completo. federal, ó. Inciso 1. De abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, mediante contrato celebrado nos termos da Lei Federal 8987, A lei federal de 3 de obriga fevereiro a aprovação do de legislativo. 1995. Bom, pulando aqui, no meio do parágrafo, sendo facultado uma renovação por igual período mediante aprovação do Poder Legislativo. Aí Então, esquece mas do o artigo projeto. 32 em cima, ele já está dando autorização. Então, assim, a lei autoriza o Poder Executivo a fazer um contrato. A renovação precisa... A renovação precisa Não, de eu sei, autorização. mas aqui, essa lei federal, você tem a lei federal aí em mãos, a não 8.987? Não. Eu já Essa entendi lei- a dúvida. Nós estamos falando a mesma coisa. A gente votando isso aqui, pelo artigo 32, a gente está entendendo que a gente está votando, já, se a gente aprovar, evidentemente,
Nós estamos aprovando que a prefeitura faça ou a licitação ou a renovação do contrato sem necessidade de passar pelo Depois desta Câmara, depois dessa lei. Exatamente, é uma lei autorizativa. Exato, porque daí já passou por essa. A gente já está autorizando. Então. Já autorizou. Exatamente, a gente já está autorizando ao aprovar isso aqui. Então é o que a gente falou, a minha preocupação, daí da renovação, realmente a renovação precisa da coisa. Aí a minha preocupação em cercar o edital aqui. Por isso que eu estou preocupado, entendeu? É isso. Então, a questão do edital, eu acho interessante a preocupação, embora já exista essa questão prevista na legislação, né, a legislação das concessões já diz isso, que a eventual indenização ela deve ser discutida à parte. Mas a gente pode trazer os artigos da lei de concessões para a nossa lei, para deixar claro do jeito que a Câmara entende que ela pode ser estar. À parte, mas ela pode ficar de responsabilidade do município. Nem que e eu quero que fique do vencedor da licitação. Claro, agora, quanto à renovação, a lei 8987 é a lei de concessões. Logicamente, a Câmara autorizando o Poder Executivo a fazer tanto a licitação quanto o contrato de programa, ambos devem seguir as leis federais, as normas de regência. Claro. Uma eventual renovação deve haver de novo lei autorizativa, é isso. Então, mas a preocupação, conversando com os vereadores aqui, inclusive com o Gabriel, a preocupação é que se damos autorização... Está autorizado. Está autorizado. Lógico. Não precisa de lei específica novamente, aí já está autorizado. Não, já está. Então, mas a preocupação é que eles querem que passe pela Câmara de novo. Então, já está passando mas aí, agora. Não é. A lei, Foi ela... isso que eu conversei com você, que você falou da sua preocupação. Doutor, tem vários pontos aqui, mas a gente não vai esticar o assunto até por causa do horário. No artigo 32, primeiramente, teve a dúvida que a lei... eu entendo que a lei autoriza tanto renovar com a Sabesp quanto o prefeito abrir uma licitação. Isso. Certo? Exato. De primeiro momento, foi falado aqui que não, era só para licitar, mas a lei permite... Nós aprovando esse daqui, o prefeito não precisa mandar mais nada aqui, não é isso? Não, porque isso... Na lei. Não, porque você está autorizando aqui. Já autorizou. Entendi. Aí ele pode fazer um acordo ou por 50, por 40, por 0, você autorizou. Isso é óbvio. A questão que o vereador Gabriel acho que está suscitando é porque, normalmente, todas as concessões que já aportaram aqui nessa casa, todas elas vieram em formato de legislação específica. Perceba como foi a última que ocorreu aqui, que é de uma grande envergadura, pode citar como exemplo, foi a Lei Complementar 163, salvo engano, de 1997, que concedeu o serviço de transporte urbano para a empresa Nossa Senhora de Fátima. Então, ali veio, o secretário, uma legislação específica autorizando a concessão do serviço de transporte coletivo urbano. E aí, com essa autorização, com essa aprovada essa lei, realizou-se a licitação. Perfeito? Só que, nesse caso, ele está fazendo o prefeito está mandando uma proposta legislativa aqui, na qual trata-se dessas ações políticas, que, dentre elas, no artigo 32, existe uma autorização já da Câmara Municipal para que se celebre ou um contrato-programa, que também é permitido pelo artigo 24 da Lei de Licitação, que é dispensável os contratos-programas, ou fazer a licitação. Aí fica a critério do Poder Executivo. Uma vez aprovado, isso tornou-se lei. É essa a questão. Hoje, se isso passasse, se isso tornar-se lei, evidentemente que não há que se falar mais em enviar um outro projeto para pedir uma autorização específica. Porque ele está autorizado. Já está autorizado. Está autorizado. Isso, a não ser, aqui, como fala no inciso 1, no parágrafo 1, que na renovação passaria de novo pelo Legislativo, que daí seria os 30 anos. Isso. Esse foi um dos pontos ainda dos pequenas diferenças de Sinop, lá que nós discutimos, que lá não tinha contrato, era só licitação, né? E aqui foi acrescentado lá renovação o serviço de era contrato. municipalizado, né? Acabou a pilha. E aqui tenta mal, 35 anos... lá não existe a possibilidade de se fazer contrato de programa, porque no Estado não tem uma empresa pública que faça o serviço. Então, logicamente,
por exclusão, só dá para fazer a concessão em Sinop. Agora, a Câmara autorizando o segmento, né, do processo, tanto pelo caminho do contrato de programa quanto pela concessão, não impede dela acompanhar todo o processo, toda a licitação ou toda a elaboração do edital. Enfim, a Câmara pode acompanhar todas as fases até a contratação. Né? Não quer dizer que a Câmara deva se afastar do procedimento. Não, pelo contrário, ela tem isso por talvez uma incumbência. das preocupações também seria o prazo de 30 anos, que foi elencado aqui pelo vereador, mas, na verdade, qualquer concessão que seja feita ou por licitação ou contrato de programa, menos do que 25, 30 anos, nenhuma empresa ela se interessa, porque ela não consegue amortizar. O prazo, tipo de contrato. Não, mas esse tipo de concessão é inviável. Claro, se você fizer um contrato de concessão de ônibus por 1 ano, nenhuma empresa vai comprar um monte de ônibus para ganhar mais. O prazo ele é estipulado de acordo com Não, mas nós estamos uma falando avaliação. Eu estou falando a mesma coisa que você falou. É um estudo de viabilidade econômica financeira. Então, o estudo de viabilidade é que vai definir o prazo. É que eu queria entender por que precisa de 35 anos para o contrato do lixo. É isso que eu não precisa tudo isso? A Rita está dizendo que precisa, eu não sei. Eu queria apresentar um colaborador, o Márcio, pesquisador, Márcio Pires, que vem complementar algumas questões, colaborando aqui com a nossa apresentação. Bom, boa tarde a todos. Já estive aqui na audiência pública. Márcio Pires. Márcio Pires, eu sou pesquisador e consultor da Fundace. E eu presto serviços nessa área de consultoria a saneamento básico. Inclusive, fui contratado pela ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, vinculado ao Ministério das Cidades, para aplicar cursos de capacitação para todos os municípios brasileiros na elaboração e formulação das suas políticas de saneamento e na discussão de contratos de programa, visto que essa é uma questão em todos os estados brasileiros, e nós fizemos esse acompanhamento junto ao ENAP, e por isso que, inclusive, o Francisco Chen... no momento, fazendo assessoria à Prefeitura de Bragança. Uma colaboração. Tá. Não é assessoria, porque eu não estou contratado pela Prefeitura de Bragança Paulista. Eu sei, pelo Ministério, fazendo exatamente essa função. Isso. É só para identificar na ata. Perfeito. Senão, depois ela... Não, só para explicar uma questão aí com relação a essa questão da autorização, porque a legislação, ela prevê como função principal do Poder Legislativo, no processo legislativo, autorizar ou não a delegação da prestação de serviço. Porque o artigo 175 da Constituição Federal ela é bem clara. Todos os serviços públicos, eles devem ser prestados diretamente ou mediante concessão. Tá certo? Com o advento, e havia um questionamento muito forte por parte de prefeituras, de órgãos públicos, inclusive das empresas que compõem o mercado de saneamento básico, por que da dispensa de licitação, por exemplo, para as companhias estaduais. E, quando do processo de debate da Lei Nacional de Saneamento Básico, ficou claro que havia necessidade de você ter um regramento com relação a essa dispensa de licitação. Foi aí que foi aprovado a Lei 11.107, a Lei dos Consórcios Públicos, que possibilita a gestão associada com a consequente autorização para a celebração de contrato de programa, porque é importante frisar que, no caso da gestão associada, o convênio é entre Prefeitura e Governo do Estado. E o Governo do Estado tem o seu ente delegatário para prestar o serviço, que no caso de saneamento básico é a própria Sabesp. Tá certo? Com relação aos prazos, é importante a gente frisar o seguinte: o saneamento básico sempre necessita e comporta grandes investimentos. O que é que sustenta os prazos? São exatamente os estudos de viabilidade econômico-financeira. Sem um estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira, nenhum contrato tem validade. Tá certo? Eu entendi. Aliás, o que a vereadora falou, só traduz isso para mim. É evidente que para fazer determinado contrato, a empresa vai fazer um grande investimento.
E ela não vai fazer investimento num contrato de 2 anos, 3 anos, 4 anos. É isso que o senhor está dizendo. Exatamente. Né? O que a gente queria perguntar especificamente é por que 35 do lixo? Tá, então vamos lá. Na verdade, como é uma lei autorizativa, conforme o doutor frisou em relação ao artigo 32, o que você coloca são diretrizes. Então, quais são as diretrizes para o contrato de concessão? O prazo, de acordo com a Lei 8987, é de acordo com o estudo que comprove a viabilidade econômico-financeira. Como o município aqui está estudando as duas possibilidades, e a possibilidade do contrato de programa, o estudo de viabilidade foi apresentado pela Sabesp, levando em consideração o prazo de 30 anos, o município não poderia estabelecer um prazo diferente daquilo que o próprio estudo de viabilidade apresentado pela atual prestadora de serviço. Isso eu entendi. Tá certo? Então senão, é 30 anos. Senão dá um conflito na dá própria conflito licitação. na avaliação da viabilidade técnica de contratar via contrato de programa ou mesmo. Exato. Tá certo? Você tem 30 num e no outro 10. E o estudo de viabilidade ele serve tanto para uma modalidade de contratação quanto a outra. E o estudo, no caso, além do que consta no Plano Municipal de Saneamento Básico, existe o estudo de viabilidade apresentado pela própria Sabesp na consulta, nos documentos apresentados para efeito de celebração do contrato de programa. No caso da parceria público-privada, que é a modalidade pensada para caso de sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o que os tribunais de contas têm orientado é que a modalidade apropriada é a PPP, de acordo com a Lei 11.079. Só traduzindo, PPP, parceria público-privada, vem após uma licitação, uma empresa faz, isso, e depois ela cobra para ter o retorno do investimento. Exatamente. Não é isso? É feito em estradas, etc. e tal. E também exatamente. Então, o que diz a legislação para celebração de contratos de PPP? Primeiro, o contrato não pode ser inferior a 20 milhões. E o prazo não pode ser inferior a 5 anos e nem superior a 35 anos, incluindo eventuais prorrogações. O que vai definir se o prazo é 10, é 15, é 20, é 25? O estudo de viabilidade econômica e financeira. No caso aqui, a lei está autorizando a celebração de um eventual contrato de PPP, observado o prazo máximo de 35 anos. Mas o que vai definir exatamente o prazo será o estudo de viabilidade econômico-financeira e o próprio edital de contratação. Tá certo? Então, o que na lei aqui está prevendo é o prazo máximo. Ou seja, de forma alguma, um eventual contrato de parceria público-privada pode ultrapassar 35 anos. Então, por exemplo, aqui não cabe cláusula de renovação após os 35 anos. Tá certo? Você pode fazer um contrato de 15, prorrogáveis por mais 15, que dá no máximo 30. Entendi. Mas ele vai ser monitorado pelo Tribunal de Contas se essa viabilidade econômico-financeira está condizente com a realidade do município. Okay? Anteriormente, inclusive, porque com certeza esse tipo de contratação, primeiro ela pressupõe a consulta e a audiência pública. Normalmente, quase sempre, é solicitado o exame prévio do edital. Aí o tribunal checa toda essa condição. Mas, obviamente, o Poder Executivo tomará todos os cuidados no sentido de... É um pouco amplo, porque, veja bem, é claro que se a PPP diz respeito a um negócio menor de saneamento, não a cidade toda, um negócio menor, não há necessidade de um investimento tão grande e, consequentemente, não há um retorno em 35 anos, certo? Perfeito. Mas fica meio amplo, concorda comigo? Mas, por exemplo, vereador, vamos supor, quando nós estamos falando do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, você está falando, por exemplo, no tratamento. O tratamento, você tem a possibilidade de fazer aterro sanitário, você pode fazer uma usina de incineração, você pode, observada as questões ambientais e técnicas. Esses investimentos são investimentos também vultuosos. Tá certo? Então, dificilmente, por exemplo, hoje você deve ter na praça aproximadamente 8 a 10 processos licitatórios sobre PPPs, de Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Os municípios do porte de Bragança Paulista, em torno de 150, 180, 200 mil habitantes,
Os prazos estão oscilando em torno de 25 a 30 anos, para justificar os investimentos de acordo com a Lei 12.305. Entendi. As empresas, você que tem prática, então tem a parte prática, né? Não adianta a gente ficar... Na prática, as empresas têm se interessado e nessa parte de resíduo... São contratos muito disputados. E nessa parte de resíduo, o que usina de compostagem, a solução, reciclagem, a solução incineração, tem várias formas de destinação. A Lei 12.305 prevê uma sequência lógica para a questão dos resíduos. Então, por exemplo, primeiro aspecto, você trabalhar o aspecto da redução do consumo. Ou seja, quanto mais o consumo consciente, menos resíduos você vai produzir, a sociedade vai produzir. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, da reutilização e da reciclagem. Então, você precisa estabelecer programas de reciclagem e programas de reutilização. Tá, daí tem o lixo seco, lixo molhado, cada um tem um tipo Adequar, por exemplo, uma série de centrais de tratamento desses resíduos, especialmente garrafa, alumínio, tá certo? É previsto na legislação o tratamento. Hoje, economicamente mais viável no país ainda são os chamados aterros sanitários. É isso que eu estou perguntando. Perfeito? Depois, a reciclagem? Não. Depois, como tratamento, você tem a possibilidade, por exemplo, das chamadas usinas de incineração, que são investimentos vultosos e que encarece muito para o padrão atual em relação a aterro sanitário, ainda é um valor muito alto. É usado mais para hospitalar, né? Mas é utilizado mais para resíduos da saúde. Né? Então, na verdade, quando se fala num prazo máximo de 35 anos, nada mais é que adequar o artigo da Lei 11.079, que prevê as condições mínimas para a celebração de um contrato. Sim. Tá certo? Que é valor não inferior a 20 milhões do contrato. Segundo aspecto, prazo não inferior a 5 anos. Porque se for inferior a 5 anos, faz de acordo com a Lei 8.666. Tá certo? Contrato de prestação de serviço simples. Né? E não superior a 35 anos. Então, a celebração de um contrato deve levar em consideração esses princípios. Tá certo? Que é o que está colocado na lei. E na prática, os municípios médios têm aderido à PPP, nesses casos? Não entendi. Os municípios médios, tamanho de Bragança, entre 100 e 250 mil habitantes, têm aderido à PPP? Vou dar o exemplo que eu conheço aqui mais próximo aqui. Taubaté, por exemplo, está fazendo uma PPP na área de resíduos sólidos. Itu, município mais ou menos do mesmo porte, também fez recentemente. A cidade de Embu das Artes tem uma PPP. A cidade de Rio Claro tem uma PPP nessa área. Municípios que lançaram consulta e os editais, inclusive, estão sob avaliação do Tribunal de Contas. Araraquara e Ribeirão Preto, por exemplo. E é muito demorado? Um processo de concessão, pelos próprios prazos estabelecidos nas respectivas legislações, normalmente é um período de 120 a sumir de vista. Aí depende do tipo de ilegalidade, do tipo de irregularidade que os tribunais e que os órgãos de controle apontam. Certo? Mas, só para a gente entender, o prazo de consulta e audiência pública do edital deve observar um intervalo de 30 dias para consulta. A convocação da audiência pública deve observar um prazo de pelo menos 10 dias úteis. Aí você vai somando, Você vai somando. O prazo de após a publicação do edital, se for utilizado, por exemplo, o critério de técnica e preço, é no mínimo 45 dias. Deixa eu só perguntar, eu estou vendo aqui a manifestação dos vereadores, que você é muito bom na área, a gente já percebeu aqui, né? E até estou ouvindo a Rita falar, não podemos perder essas informações. E nós estamos com o horário terminando aqui. Não, é que, na verdade, nós já tivemos uma reunião com ele na comissão, eu não me lembro exatamente, numa audiência pública aqui, que ele exemplificou todas essas informações aí a respeito e
Na verdade, é muito interessante ele estar novamente, porque quem não teve a oportunidade pode também ter agora. Eu ia dar até uma sugestão ao presidente, devido até ao horário. Nós recebemos esse material da prefeitura, que não deu tempo de ser lido, que foi agora. Vamos analisar e até ver com outros vereadores que tenham dúvida e convidar o Shen, a Cássia, o Márcio numa outra... E o senhor está numa outra que abranja mais a Câmara inteira. O senhor inteira. não mora aqui, é esse que é o problema. Né? Não, havendo a comunicação com um certo... Antecedência, né? A gente... Não, porque nós estamos achando super interessante. Para os demais vereadores também vai... Estou achando muito interessante, e o senhor é objetivo, inclusive, nas suas... técnico, objetivo, e fala a linguagem que é inteligível. Então, inclusive, na outra reunião, que a gente já levantou a questão da drenagem, que teria que ser refeito, realmente, revisto, quer dizer, a respeito da cobrança, da colocação de uma possível cobrança pela drenagem, e foi o que nós apontamos agora, para que fosse retirado esse artigo, que, na verdade, o senhor mesmo ficou preocupado com essa questão na audiência pública. Tem duas questões, vereadora, se me permite, de forma bem rápida, que, na verdade, é o seguinte: o objetivo do artigo era garantir que o sistema de drenagem funcionasse bem. Claro. Porque o que é inadmissível é a ligação da água pluvial, por exemplo, na rede de esgoto, ou vice-versa. A rede de esgoto na galeria de águas pluviais. Aliás, o vice-versa é pior ainda. Né? Então, na verdade, o objetivo central é esse. Mas o Poder Legislativo não pode prescindir de um debate a respeito das fontes de financiamento. Inclusive, a Lei 11.445 resolve essa questão. Por quê? Porque uma série de ações, de demandas judiciais, diz o seguinte: onde que você coloca a taxa de drenagem? No IPTU. Onde você coloca a taxa de bombeiro? No IPTU. Taxa de iluminação pública? No IPTU. A lei veio claramente definir, e as decisões judiciais nesse sentido, de que não há como você pendurar tudo no IPTU. IPTU é Imposto Predial Territorial Urbano. Não é para absorver cobranças de taxa. A Lei 11.445 definiu claramente para o sistema de abastecimento de água, para o sistema de esgotamento sanitário, para o sistema de manutenção da drenagem urbana. Porque você não está cobrando porque você está jogando água da chuva. O que você cobra, na verdade, é o custeio da manutenção dessas redes. Certo? Implantação de sistema de drenagem urbana, nunca você vai conseguir suprir via cobrança de taxa. Por quê? Porque são obras de grande monta e você tem que buscar outras fontes de financiamento. Mas o custeio, a manutenção, a Lei 11.445 deixa claro no artigo 29 a forma de cobrança. Certo? O que vai acontecer daqui a pouquinho? E a gente tem acompanhado uma série de debates nos tribunais de contas. O Tribunal de Contas vai verificar se o município está abrindo mão, se está renunciando a essa receita. E aí você enquadra na lei de responsabilidade fiscal o chefe do Poder Executivo, se não tomar as medidas no sentido de indicar a cobrança. A mesma questão nós estamos vivendo em vários estados, em vários municípios, a questão da taxa de limpeza, de iluminação pública. Por quê? Porque é um mandamento constitucional hoje. Foi feita uma emenda constitucional para ela até tem outro nome hoje. Resguardar, tá certo? Então, que é a COSIP, Contribuição Social para a Iluminação Pública. Então, na verdade, já existem uma série de tribunais de contas apontando nos seus relatórios de prestações de contas o porquê do município não renunciar a essa receita. Então, é uma responsabilidade que o Poder Legislativo e o Poder Executivo têm em dar uma resposta clara em relação a isso. Agora, isso não é objeto, efetivamente, desse artigo 15 nesse momento. Você pode simplesmente, aliás, em outros artigos há a previsão em lei específica. Então, se houver a cobrança de uma taxa de drenagem urbana, terá que ter legislação específica. Assim como a taxa de resíduos sólidos também deverá ter uma taxa específica. Tá bem? Então, é que, na verdade, Márcio, quando chega aqui para o Legislativo, qualquer cobrança de qualquer imposto a mais... aí é questão política. É um estardalhaço. É que também a população e nós mesmos, nós não temos a dimensão de
da proporção dessa taxa no que já é cobrado ou de IPTU ou em outras taxas de água, esgoto, enfim. Então, a gente também não tem o dimensionamento desse valor diante da cobrança do IPTU. Então, teria que ser uma legislação específica mesmo para poder regrar isso. Tem que ter legislação específica, tem que demonstrar claramente o orçamento, tem que ter regras claras de regulação, porque tudo que implica em cobrança ao cidadão, tem que haver taxa de regulação no que diz respeito ao serviço de saneamento básico. Pessoal, nós estamos com a sessão ordinária para iniciar. Aliás, nós estamos atrasados. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu no começo, fiz uma crítica, eu quero até desfazer a crítica, que vocês, além de comparecerem, vocês ainda já trouxeram a resposta. Então, fica aí desfeita e retratada a minha crítica. Eu falei, não apareceram, né? Sumiram. Mas eu falei ainda, mas não. Mas eu vou aguardar. Aí, então, mas eu reforcei que também liguei novamente para eles, além do... Eu queria, então, agradecer a presença de vocês, pedir desculpas até pela forma rápida que a gente... Não, tudo bem. Não se preocupe com isso. Tanto que eu estou retratando aqui a colocação que eu fiz, tá? Então, Oi. Qual? Do caminhão? Tá bom, por mim tudo bem. Zona rural. Tudo bem, tá bom. Ô, presidente, eu não sei, pelo tempo, ou a gente agendar uma nova data? Mas ele não mora aqui, né? Não, eu sei, mas a gente está precisando do assunto. Se ele não puder vir, alguém da prefeitura deve vir, né? Ou vai parar por aqui a conversa também. Calma, peraí. Qual é o problema, Gabriela? Você quer agendar uma nova reunião aí? Eu acho que a gente deve ler isso daí que eles mandaram, ver até dos demais Ver vereadores. o interesse dos demais vereadores. Como o presidente mesmo disse, o Márcio, ele fala a nossa linguagem aí. Mas não é melhor a gente primeiro ler isso? O Márcio já se colocou à disposição, desde que avisado com antecedência. Claro que depende de agendas, né? E a gente vai convidá-lo novamente, tá bom? Bom, Cássia, alguma coisa que você queria completar? Alguém mais? Sempre lembrando que nós estamos 10 minutos além aqui? Não? Então, tem recebimento e análise de várias leis aqui, denominações de bem público, né? 310, dito do ônibus, 05, dito do ônibus, proposição de denominação de bem público, proposição de denominação de bem público, Paulo Mário Arruda, número 14, número 18, do Fernão Dias Silva Leme, e proposição de bem público de autoria do Fernão Dias Silva Leme. Gente, a gente teria que abrir os envelopes hoje e analisar todas as propostas. O que eu proponho, para a gente fazer isso impreterivelmente a semana que vem, e a gente já pode abrir e mostrar aos vereadores, né, para que eles já deem uma olhada e já possa, semana que vem, a gente já definir. Já agradeci a presença de todos aqui. Não agradeci? Ela é minha corregedora, né? Aliás, preciso ter mesmo porque eu sou muito desligado. Mas eu agradeço mais uma vez, ok? Já tinha agradecido. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 16h09:10. Ficando os senhores convocados para a terceira sessão, com início às 15 horas, na semana que vem, aí, no dia 16 de fevereiro, terça-feira.